Mas aí você tenta, tá? A gente vai conversando, tentando dialogar, beleza? Mas vamos lá para a gente dar início, de fato, né, gente? Então, agora, a nossa revisão, tecnicamente, as revisões finais, né? Separei uma quantidade boa de questões, mas ainda não tá uma quantidade que eu realmente gostei, né? Só consegui selecionar da parte de naturezas 46. Inclusive, eu quero saber de vocês aqui. A lista de exercícios. Porque é assim, eu vou pegar a lista de exercícios, umas listas que vêm completas. Então, vem, por exemplo, uma lista de ciências da natureza. Vocês preferem que eu faça o quê? Que eu disponibilize a lista de ciências da natureza, isso significa que eu vou ter que incluir biologia, mas eu não vou fazer correção de biologia. Ou vocês preferem que eu deixe apenas as questões de física e química na revisão? Ou pode completa, Miguel. Certeza, tudo junto, todo mundo concorda. Todo mundo concordando, eu libero, tá? Pronto. Eu só não consigo fazer as correções junto com vocês de todas elas. Então, assim, por exemplo, biologia fora de cogitação, não consigo ajudar, certo? Uma questão ou outra ali, principalmente se for da parte mais humana, eu consigo, de boa. Mas, assim, esse negócio de botânica, essas paradas muito, sabe? De biologia que não é a parte humana, de fato, eu realmente não consigo. Ambiental também, Amanda. Porque parece bastante. É bem interdisciplinar, eu ainda consigo, sabe? Mas essa parte, assim, botânica, essas paradas, assim, realmente, fora de cogitação, não adianta pedir, tá? Não consigo ajudar, porque realmente eu não tenho tempo de estudar, viu, gente? Não é nem por incompetência, não, mas é por falta de tempo mesmo para estudar, tá? Eu tô, assim, me virando, tô puxando os meus cabelos, estou quase perdendo cada fio. Mas vai dar certo, né? Não adianta a gente reclamar, né, Amandinha? Quanto mais a gente reclama, pior fica. Aí a gente começa a externalizar que não está gostando da parada, não está gostando do processo. Aí cagou, porque a gente se perde inteiro. E aí, galera, vejam, a esquematização ela vai ser a mesma da aula de matemática. Quem participou da aula de matemática de ontem vai ser igual. A gente resolve as questões modelo. Vocês têm um tempinho para fazer mais questões. Hoje vai ser mais rápido, por quê? Porque é naturezas. Então, tecnicamente, é uma prova mais rápida de fazer, entendeu, gente? A galera fica, não, porque naturezas é mais difícil que matemática, é. Só que ela é mais rápida de você fazer, muito mais rápida. Não se compara a 45 questões, por exemplo, de matemática, né, que tem muito cálculo para a gente ver. Então, vamos lá para a gente começar, ó, com essa questãozinha que diz assim, ó. O que é a poluição do solo? Diz assim, este mal invisível aparece quando a concentração de componentes poluentes na superfície ela é tão alta que causa danos na biodiversidade do solo e coloca em risco a nossa saúde, especialmente através da alimentação. Mais precisamente, atividades como pecuária e agricultura intensivas costumam utilizar medicamentos, pesticidas, pesticidas e fertilizantes que contaminam os campos, da mesma forma que acontece com os metais pesados e outras substâncias químicas de origem natural ou de origem antropogênica. Todo mundo lembra o que é origem antropogênica, né? Sim, Gilzinho, são questões, algumas questões do Enem, outras baseadas no Enem, beleza? Qual outra atividade humana contribui direta? Muito bem, perfeito, Miguel. Pelo homem, tá, gente? Antropogênica é pelo homem. Qual outra atividade humana contribui diretamente para esse tipo de poluição? Qual foi o tipo de poluição que ele falou aqui? Poluição do solo, né? Ó, todo mundo conseguiu enxergar, né? Aí, gente, qual dessas daqui contribui para esse tipo de poluição, que é a poluição dos solos? Letra A, queima de combustíveis fósseis, aumentando o pH de rios. Descarte de rejeitos em lixões, liberando líquidos poluentes. C, aumento da pavimentação urbana, intensificando a aeração do solo. D, lançamento de esgoto na água, diminuindo a concentração de nutrientes. Ou prática de controle biológico, estimulando o fenômeno de magnificação trófica. Todo mundo, a mesma opção, certeza. Cadê Gabriela e Lívia? Cadê Evelyn? Evelyn, seja muito bem-vinda, viu, Evelyn? Evelyn, diz aí, qual que tu marcaria? Feitosa já mandou, gente? Eu não vi se Feitosa mandou agora. Cadê Evelyn? Cadê o restante? Gabi já respondeu, falta só Evelyn. Todo mundo vai à mesma opção, ninguém pensou diferente. Então, ó, resposta correta, realmente letra B, tá, gente? O descarte de rejeito em lixões, liberando líquidos poluentes. Que líquido seria esse? Qual é o líquido poluente?
Quem lembra o nome do líquido poluente desse lixo? O lixo, quando principalmente... Chorume, muito bem, perfeito, viu, gente? O chorume é o líquido que é gerado, tá? Que é um líquido orgânico, né? Beleza? Que é podre, inclusive, né? Podre, 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 podre. Aí ele falou aqui, gente, a letra E, esse conceito de magnificação trófica. Alguém sabe o que significa isso? Magnificação trófica? Alguém já ouviu falar nesse termo? Esse termo está ficando cada vez mais comum no Enem, gente. Acúmulo de metais, muito bem, perfeita. Magnificação trófica, perfeito, Juzinha. Acúmulo de metais ao longo da cadeia, muito bem. Poluição de um ser para outro na cadeia alimentar. Vocês foram perfeitos. Diga aí, Amandinha. É a mesma coisa de bioacumulação. Bioacumulação, perfeito. Ou biomagnificação também, tem vários nomes, né? Beleza? Mas é isso, é tipo assim, ó. Qual é o problema dos microplásticos hoje? É que tu libera microplástico no corpo hídrico, esse microplástico, ele se acumula nas algas, os peixinhos pequenininhos consomem essa alga, aí eles acabam ficando com microplásticos dentro do seu corpo. Aí esses peixinhos pequenininhos, eles fazem parte da cadeia alimentar de peixes maiores. Só que um peixe grande, ele não vai comer só um peixinho, concorda comigo? Ele come 10 peixinhos. Então, assim, ele comendo 10 peixinhos, ele vai acumular a quantidade de plástico de 10 peixinhos. Aí esse peixe médio, ele vai alimentar um peixe grandão. Aí esse peixe grandão, ele vai comer só um peixe médio? Não, né? Ele vai comer mais 10 peixes médios. Ou seja, essa bioacumulação que ela é exponencial. David disse que fez uma questão sobre isso ontem na escola. Perfeito, David. Aqui é uma questão que ela é interdisciplinar, tá? Ela está envolvendo conceitos de biologia, mas também conceitos de química. Ok, gente? Por que não combustíveis fósseis? Combustíveis fósseis têm a ver com que tipo de poluição? É do solo? Não, é do ar. Não, do ar. É do ar que a gente chama de... Ó, atmosférica, não é isso? Muito bem, Miguel, perfeito. Poluição atmosférica. Perfeito, gente. É isso, tá? Podemos passar para a próxima? Aí, mesmo esquema aqui, ó. Vamos lá. Amanda, lê essa questão para a gente, Amanda, por favor. A contaminação do solo por metais pesados, como mercúrio e chumbo, oriundos de atividades industriais ou descarte inadequado de resíduos, apresenta um grande risco ambiental diferente de poluentes orgânicos. Esses elementos não são biodegradáveis e tendem a persistir no ambiente, sendo absorvidos pelos organismos produtores. Esse fenômeno de persistência e acúmulo progressivo de poluentes ao longo dos diferentes níveis de cadeia alimentar é corretamente denominado biomagnificação. Isso, muito bem, perfeito. Todo mundo vai dizer muito bem, galera. Vou perguntar de um por um. Eutrofização, que diabos é isso? Eutrofização. Quando tem muita matéria orgânica no lago, no rio, e aí causa a diminuição do oxigênio, que aumenta as algas. Muito bem, perfeito. Muito nutriente na água. É acumular, por exemplo, sei lá, muito nitrogênio, entende? E aí vai ajudar, vai fazer com que as algas se desenvolvam muito mais. Eutrofização, perfeito. Que inclusive pode ser cobrado em geografia também, tá, gente? Aí lixiviação. Que diabos é lixiviação? É quando tem matéria orgânica também no solo, e aí começa a chover e essa matéria orgânica ela é arrastada, não é isso? O que é que vai, Amandinha, o que é que impacta diretamente, assim, muito, né? O que é que gera o grande impacto que vai ser a lixiviação, que aumenta? Porque o solo vai ficar pobre em Muito nutrientes. bem, perfeito. Então, tem a ver com o desmatamento afeta, aumenta... Afeta, porque aí a chuva vai cair diretamente no solo, né? Não vai ser barrada. Perfeito. Gilzinha disse, ó, solo pobre, muito bem. Gente, é tipo assim, o solo ele tem um nutriente em cima, né? Quando a água passa, a água carrega esse nutriente. Ou seja, deixa o solo pobre, porque carregou o nutriente. Isso é o processo de lixiviação. Quem lembra o que é biorremediação? Quando coloca um organismo vivo dentro de um ecossistema para que ele possa remediar algum
alguma coisa já acontecendo, como proliferação de caramujo. Perfeito. Amandinha, top. Tá muito boa, vai, Amandinha? Parabéns. E essa biorremediação também ela é muito usada no tratamento de água, viu? O uso, por exemplo, de uma cepa de bactérias para matar outras bactérias. Isso é muito usado, tá? E compostagem, óbvio, não tem nada a ver, né, gente? Compostagem a galera tá muito acostumada, né? A galera tem até aquelas caixas de minhoca, né? Que aí aquilo aí é compostagem. Aqui tem a ver com matéria orgânica, tá? Beleza? Aí, ó, bora passar para a próxima aqui, ó. Ô, Feitosa, lê essa aqui pra gente, Feitosa, por favor. O descarte de resíduos sólidos urbanos em lixões a céu aberto é uma prática que contribui diretamente para a poluição do solo. A decomposição da matéria orgânica nesses locais, associada à infiltração da água da chuva, gera um líquido escuro de alta carga poluidora e odor fétido que penetra no solo. Esse líquido, que pode contaminar o solo e atingir lençóis freáticos, é tecnicamente conhecido como chorume. Muito bem. Todo mundo vai de letra A? Ou alguém vai de outra? Letra A? Muito bem, isso mesmo, gente. Chorou, mas a gente comentou agora, não foi em cima, olha. Com uma questão, a gente já conseguiu matar várias, viu? Isso aqui, ó, facilmente seria cobrado no Enem, viu? Se ligar nisso aí, ó. Próxima agora, olha. Fluoreto de sódio, que é o NaF, é utilizado há décadas na odontologia como um efetivo agente anticariogênico. Esse sal apresenta ainda a vantagem de ser antienzimático e microbicida. Os íons fluoretos, que é o F-, são transportados por difusão simples para o interior das células e acabam acarretando efeitos deletérios sobre os micro-organismos e as células. Os íons que contribuem, que constituem esse sal, então os íons que constituem esse sal apresentam em comum o mesmo número de quê? É o mesmo raio atômico, a mesma carga nuclear, a mesma massa atômica, a mesma eletronegatividade ou o mesmo número de elétrons. Bora lá, vamos falar sobre cada uma dessas características. Primeiro, propriedades, na verdade, né, gente? Não são características, são propriedades. Vamos falar aqui primeiro sobre o raio atômico. Todo mundo lembra que o raio atômico tem a ver com meio que o tamanho do átomo, né? Todo mundo lembra disso? Que aí depende, por exemplo, da quantidade de camadas que você tem. Então, vamos supor, se você tem um átomo que tem 2 camadas e você tem um outro átomo aqui, ó, que ele tem 1, 2, 3, 4 camadas. Então, qual desses átomos, o átomo 1 ou o átomo 2, tem o maior raio atômico? O 2. O 2, muito bem. Então, gente, vamos lá. Se o segundo tem o maior raio atômico, se ele tem o maior raio atômico, ele vai ser mais eletronegativo ou ele vai ser mais eletropositivo? Negativo. Negativo, se ele tem o maior, então a gente pode dizer isso aqui. Maior raio. Eita, maior raio é igual a mais eletronegativo. Não, maior raio menos eletronegativo, né, não? Pronto, todo mundo concorda? Digam aí. Quanto menor o raio, mais eletronegativo. É sim, senhor. Por quê? Tu sabes explicar, Mandinha, por quê? Porque fica mais próximo do núcleo, os elétrons, é mais fácil de puxar. Quando está muito longe, né, faz mais força. Então, ele é Muito mais bem, eletropositivo. Isso mesmo. Porque, Amandinha, o núcleo, ele vai ser mais o quê? Mais positivo ou mais negativo, o núcleo? Positivo. Muito bem, porque aqui a gente tem os prótons. É, E já a eletrosfera tem elétrons. Elétrons são cargas o quê? negativos. Pronto, muito bem. Positivo com negativo, se atrai ou se repele? Atrai. Se atrai. Então, como ele tem um menor raio atômico, essa eletrosfera, os elétrons dessa eletrosfera estão mais próximas do núcleo, então sofre mais influência. Então é mais etronegatividade, porque mais eletronegativo, porque vai atrair mais negativos para ela. Beleza? Agora eu pensei totalmente ao contrário. Eu pensei por ser maior,
tinham mais camadas de eletrosfera, então tinham mais elétrons, então seria mais Entendi. eletronegativo. Eu fui nessa lógica. Entendi. Aí, Feitozinha, lembra? Tipo, dentro do núcleo, vamos supor, se tu tem 20 elétrons na eletrosfera, no núcleo, para que ele esteja neutro, tu tem que ter 20 prótons também, entendeu? Para meio que balancear isso. Tranquilo? A eletronegatividade tem a ver mesmo. Agora que você falou até, tipo assim, quando tá mais longe, é mais fácil de alguém roubar. Isso, muito bem, perfeito. Tu deu algum exemplo também, alguma coisa de mãe, de namorado, quando tá longe, sei lá. Lembro que você falou alguma coisa assim. Muito bem. Oh, ainda lembra. Ixi, foi uma das primeiras aulas que a gente teve de química lá atrás, viu? E novamente, viu, gente? Essa questão aqui, ela não é uma questão que, assim, se a gente for falar do Enem antigo, né? Não é muito comum ela ser cobrada, não, tá? Eu tô trazendo mais por essa mudança de perspectiva do Enem, tá? Por isso que eu tô trazendo. Beleza? Então, ó, a gente viu também, porque nós temos basicamente 3 tipos diferentes de elementos na tabela periódica, né? Nós temos os metais. Quais são os outros 2? Metais. Ametais e gases nobres? Muito bem, perfeito. Ametais. Ui, meu Deus. Ametais e os gases nobres, que eu vou chamar de GN, tá? Aí, ó, tirando os GNs, porque eles são nobres, eles não precisam ser comparados com ninguém, eles são perfeitos, né, Evelyn? São perfeitos. Vamos falar sobre metais e ametais. Entre esses 2 caras aqui, né, os metais e os ametais, quais deles terão o maior raio atômico? Alguém lembra disso? Os metais têm maior raio atômico que os ametais. Muito bem, ó. E o raio daqui é maior que o daqui, né? Isso, ó. Muito maior. Porque ele é da direita para a esquerda, de cima para baixo, o raio. É isso. Perfeito, muito bem. E aí, por isso que os metais, por eles terem um maior raio atômico, eles perdem elétrons com mais facilidade. Eles doam, eles cedem elétrons, diferentemente dos ametais. Os ametais, eles são átomos menorzinhos. Por isso mesmo, Amanda, que quando tu junta bilhões e bilhões de átomos de oxigênio, tu não consegue ver uma partícula, molécula de oxigênio voando na tua frente. Mas quando tu junta milhões e milhões de moléculas, por exemplo, de átomos, perdão, de ferro, tu consegue ver. Porque o ferro é um metal, portanto, ele tem um raio atômico maior, então ele é maior de fato. Beleza? É isso. Agora vamos lá. Eu tenho aqui flúor e sódio. O flúor faz parte de que tipo de elemento? Ele é um metal, é um ametal ou é um gás nobre, o flúor? Que é o Fzão aqui. É um É metal. um ametal. É um ametal, muito bem, perfeito. E o sódio é o quê? Metal. Um metal. Então, eles 2 podem apresentar em comum o mesmo raio atômico? Não, quem é que vai ter o raio atômico maior aqui? O sódio. O sódio, então pode excluir, ó, pode remover, certo? Gente, carga nuclear, para quem não sabe, é a carga do núcleo. O núcleo está aqui. Eu disse para vocês que o núcleo, Amanda, eu te falei que o núcleo ele é rico principalmente de qual tipo de partícula? Elétron. Não, o núcleo? Prótons. Prótons, muito bem. Então, ó, significa que a carga nuclear é a mesma coisa que o número de quê? Número de prótons. Muito bem. Tá vendo? Eles 2 têm o mesmo número de prótons? Não. Não, porque, gente, se o número de prótons é o que vai me dar a característica daquele elemento, pô. Que é o número atômico, né? Muito bem, o número atômico. Lembra que eu disse a vocês que o número atômico é o CPF do elemento? Eu e Feitosa, por exemplo, podemos ter o mesmo número de CPF? Não, né? Se Feitosa e eu tivermos o mesmo número de CPF, tecnicamente falando, nós somos o quê? A mesma pessoa. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Então não pode. Sódio e flúor são criaturas totalmente distintas. Então tu não pode ter isso aqui. Tá vendo? E ainda tu consegue ver, ó. Estão vendo aqui que o flúor tu tem um número em cima, que é o 19, tu tem um número embaixo, que é o 9. Eu já tinha falado sobre isso. Tudo que fica em cima e tecnicamente é maior é o número, ó,
da massa. Aqui em cima é a massa atômica. Embaixo é o número atômico que a gente chama de Z, que é o número de prótons, tecnicamente, tá? Então, vamos lá. Flu e sódio, eles têm a mesma massa atômica? Não. Não, muito bem. Ei, vem cá. Massa atômica, eu posso dizer que é a mesma coisa que peso atômico? Massa e peso são as mesmas coisas? Massa e peso? Rapaz, para mim, peso já tem a gravidade no meio. Já levei para física aí, já não sei mais. Hum. Pensem aí, me digam. Eu nunca Juliana, ouvi falar de sim? peso de átomo, menino. Pronto. Amandinha, fisicamente falando, peso e massa são as mesmas coisas? Não, não são. Muito bem. Então não pode. Porque tem que lembrar, a massa, ela é desculpa. A massa, ela vai ser ela não vai ser uma grandeza vetorial. Ela é uma grandeza escalar. Se ligou? Porque, gente, peso é força. Peso é um tipo de força. Beleza? Então, sempre tomar cuidado. Massa é diferente de peso. Massa difere fisicamente de peso, viu? Por quê? Porque a massa, ela vai ser uma grandeza... Vamos logo para o peso, né? O peso é uma grandeza do tipo vetorial. Enquanto a massa, ela é uma grandeza do tipo... eu disse o que mesmo, gente? Vetorial Escalar. e escalar. Muito bem. Escalar, ou seja, ela não é vetorial, tá? E aí o peso, por ser vetorial, ele é um tipo de força. Então, o peso, a unidade de medida do peso vai ser o Newton, no Sistema Internacional de Medidas. Ok? Letra D. Eles têm a mesma eletronegatividade? Não. Quem é mais eletronegativo no jogo ali? Que ele é aquela palavra lá. Não vou falar. Isso, começa com E. Tudo bem. Perfeito. Tá vendo? Ó, aprendeu. Tá vendo, Jéssica? Ei, tinha até uma frase, né? Tinha uma sequência que era a fila de eletronegatividade, quem sabe? Fui ontem no Clube Brasil e saí correndo pro hospital. Muito bem, ó, tá vendo? Aí, quanto mais próximo do flu, mais eletronegativo ele está, ó. Muito bem, gente. Então, não é. Então, só pode ser o quê? Letra mesmo número de elétrons. Fonkly, Brixby. Muito bem. Beleza, gente. Aí, mesmo número de elétrons, por quê? Veja, o íon de sódio, ele fica Na+, não é isso, gente? Porque todo mundo lembra, quando fica positivo, a carga está positiva, significa que aquilo ali se tornou o E quê? perdeu um elétron. Perdeu um elétron. Então, é um íon do tipo cátion, não é isso? É um cátion. Não é isso? Aí, se, enquanto o flu, ele fica F-. Se está F-, se está M a carga, significa que aconteceu o quê? Ganhou um elétron. Perfeito, muito bem. Então, veja, o sódio, só o sódio sozinho, porque ó, o sódio está aqui, né? Ó, deixa eu botar aqui, ó. O sódio 23 em cima, 11 embaixo. E o flu 19 em cima, 9 embaixo. Bora lá. O número atômico do sódio é quanto, o número atômico? É 11. É 11. Então, se ele tem 11 número atômico, ele tem 11 prótons. Para que ele esteja neutro, ele precisa ter quantos elétrons? 11 também. Então, ó, esse cara tem 11, ele naturalmente tem 11 elétrons. E o flu tem quantos elétrons? 9. 9. Só que veja, quando ele vira o íon, olha, o sódio tinha 11. Quando ele vira Na+, ele fica com quantos? Com 10. Com 10, muito bem. E o flu, ele tinha 9. Aí ele fica com quanto quando ele se torna Ganhou um e flu? ficou com 10. Pronto. Eita, então os dois ficaram com a mesma quantidade de elétrons, né? Perfeitamente. Então, letra E de esperança, letra E de expectativa. Deu para lembrar, deu para dar uma relembrada legal? Isso aqui deu, né? Massa, gente. Ó, vou botar a próxima aqui. Aí essa daqui, Miguel, lê pra gente, por favor. O óxido de magnésio é um composto iônico formado pela reação entre o metal alcalino terroso, magnésio, e o calcogênio oxigênio. Esse composto é amplamente utilizado como material refratário
e em suspensão como antiácido. A formação desse sal envolve a transferência de elétrons para que ambos os átomos atinjam a configuração de um gás nobre. Os íons que constituem esse sal são espécies isoeletrônicas. Comparando-se os raios desses dois íons, é correto afirmar que... Muito bem. O que significa isoeletrônicas? Mesmo número de elétrons. Muito bem. Então, se eles têm mesmo número de elétrons, na distribuição eletrônica, eles vão ter o que em relação ao número de camadas? Vai ser A igual. mesma camada. Mesma quantidade de camadas, muito bem. Então, vem cá. Comparando os dois íons, alguém aqui vai ter o raio maior ou o raio vai ser igual? Igual. Igual. Então, a letra A pode remover? Pode, né? Ó, porque diz que é menor. A letra B também diz que o raio do Mg é menor. Não, vai ser igual. Ficou bem ruim no fraquinho, gente, assim. A letra C diz que os raios são idênticos, pode ser. Letra D, o raio do magnésio é maior, também não pode. E a última, o raio do oxigênio, do íon de oxigênio é menor, também não pode. Tem que ser iguais. Então, ó, só sobrou letra C, né? Ó. São idênticos, pois ambos os íons possuem o mesmo número de elétrons. Letra B de bola. Todo mundo entendeu essa? Sacaram que é a mesma ideia da de cima? Ok? Bora partir para a próxima aqui, tá? Ó, a próxima diz assim, vou dar um zoom legal aqui, ó. O uso do congelamento para a preservação de alimentos, o uso do congelamento para a preservação de alimentos data dos tempos pré-históricos, quando homens primitivos observaram que em temperaturas baixas, os alimentos perecíveis podiam ser mantidos durante um longo tempo com a mesma qualidade. O uso de baixas temperaturas pode controlar o crescimento de micro-organismos e a velocidade de reações químicas. Ainda assim, ocorrem modificações estruturais nos diferentes componentes dos alimentos, ocasionando mudanças sensoriais que diminuem a qualidade do produto após o congelamento. A principal causa dessa modificação é a formação de cristais de gelo. Quando a taxa de congelamento é rápida, formam-se pequenos cristais que pouco danificam as células. Contudo, no congelamento lento, os cristais formados são maiores e ocasionam ruptura das membranas celulares, o que leva à perda de elementos nutritivos e altera a textura e sabor dos alimentos. Qual é, gente, a característica da água que está associada à principal causa de modificação da estrutura dos alimentos ao serem congelados? É a baixa condutividade térmica, é o comportamento anormal, que é o anômalo, né? É o alto calor específico, é a tensão superficial, é a polaridade. E esperar, ver se a galera... Ninguém vai discordar deles. Cadê Jéssica? Jéssica gosta de discordar. Cadê Evelyn? Ó, Evelyn B também. Letícia, tu vai de quê? Letícia já respondeu? Meu Deus, eu nem vi se Letícia respondeu. Jesus. Ei, não é comportamento anormal, não. Eu acho. E aí? Olha, Juliana disse que ficou em dúvida entre B e C. Bora discutir, bora debater cada uma delas. Eu acho que é alto calor específico. Pronto. Para David disse que foi F. Cadê, ô Jéssica, cadê tu? Jéssica tá aqui ainda ou Jéssica saiu? Cadê Letícia também? Letícia, tu acha que é o quê, Letícia? Jéssica C. Pronto, bora lá. Ó, ele tá dizendo assim, que o que vai acontecer... Pronto, Letícia, bora lá. O que vai acontecer, ele tá dizendo aqui, a questão está falando aqui, é o seguinte, é que a gente vai ter... Eu vou aproximar, tá, gente, o microfone, para poder o som ficar melhor. Mas vejam, ó, ele tá dizendo aqui que vai ser uma característica da água que vai fazer com que haja como se fosse a destruição de algumas moléculas, entendeu? Como se você fosse quebrar, você fosse romper alguma coisa dessas moléculas. Josinha botou assim, mas a conservação, ele tem a ver com calor. Miguel disse, eu acho que é B mesmo, porque a água não expande quando é congelada. Vamos lá. Baixa condutividade térmica. O que diabos é condutividade térmica?
É a condutividade. capacidade de transferir o calor. Perfeito, muito bem. Essa capacidade baixa da água dela conduzir calor, será que vai gerar alguma coisa relacionada a essa formação desses cristais e, consequentemente, a destruição dessas ligações? Porque vai ser assim, gente, uma molécula, perdão, está ligada a outra molécula. O que vai acontecer é que ele está dizendo que há um rompimento dessas moléculas e elas se distanciam uma da outra. Ó. Tá vendo? A quebra dessa molécula. Aí não, né, gente? Porque essa condutividade térmica está dizendo assim, só que a água é difícil de passar calor. Mas não respondo nada em relação a esse rompimento. Porque a ideia é o quê? É que vai haver mudança no sabor e na textura porque a gente tem a ruptura dessas membranas celulares, pô. Então, ruptura é afastamento, é quebra, né? A famosa clivagem. Letra B diz comportamento anormal. Bora falar depois desse comportamento anômalo? A C diz alto calor específico. O que é que significa alto calor específico? E agora, Se eu calor... não me engano, o ponto da temperatura para mudar o seu estado físico, algo do tipo. Pronto, vamos ver. Olha, Miguel disse assim, David falou alguma coisa relacionada à mudança de estado físico e Miguel disse que precisa de muito calor para mudar de forma. Na física, a gente tem 2 tipos de calores. Quais são esses tipos de calor? É latente e superficial. O nome do outro é superficial? Começa com S, mas é outro. Uma pessoa que se magoa fácil com as outras, a gente diz que ela é o quê? Sensível. Muito bem. Sensível. Tá vendo? Ah, calor Eu latente, já tava calor... aqui, eu sou o quê? Tá ligado? Calor sensível. Temos esses 2 tipos. Gabriel, tu tá com o teu microfone? Se tiver, fala pra gente qual a diferença desses 2 calores aqui, desses 2 tipos de calor. Latente e sensível. Tá não? Alguém que esteja com o microfone, fala pra gente a diferença desses 2 tipos de calor. Ó, Miguel disse. Um só muda a temperatura e o outro já vem afetar a forma. O estado, pronto, o outro afeta o estado físico. A mudança de estado físico, beleza. Qual deles só muda a temperatura e qual deles muda o estado físico? O sensível muda a temperatura. Pronto, muito bem, perfeito. Ó, aqui tem a ver com temperatura. Enquanto o latente, estado físico, né? O famoso EF, educação física, estado físico. Perfeito. Gente, aqui, veja, ele está dizendo assim, o alto calor específico da água. Esse alto calor específico, ele tem a ver com a mudança do calor do tipo sensível, tá? Que é o famoso Czinho. Lembra que o calor sensível é o famoso Q macete, que a gente trabalhou, Q vezes Q é igual a M, que é a massa, vezes C, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. Aqui tem a ver com ganhar energia e não mudança de estado físico. Então, se tu tá falando que vai ocorrer o congelamento, existe calor sensível no congelamento? Não, pô. Porque o congelamento é mudança de estado físico. Mudança de estado físico é calor latente e não calor sensível, entendeu? Então, esse alto calor específico não vai gerar esse rompimento. Não vai. Não é ela que gera. Letra D, tensão superficial. Não, tensão superficial é outra coisa, né? Quando a É gente o do vê na... mosquitinho. Oi? É É o o do do mosquitinho. mosquitinho que fica em cima da água. Muito bem, perfeito. Ó. Quando tem ali o mosquitinho aqui em cima, ó, tá vendo? O besourinho, ó. O besourinho em cima, ele fica em cima da água porque a água tem uma forte tensão superficial, que é essa força mesmo, sabe, gente? Das ligações. Porque lembra, a água, as moléculas de água fazem entre si que tipo de força intermolecular? Ligações de hidrogênio. Muito bem, ligações de hidrogênio são ligações quimicamente fortes, né?
Biologicamente falando, a gente sabe que não são fortes. As mais fortes são as covalentes, porque são muito grandes, né? Mas quimicamente falando, é um tipo de força intermolecular muito forte, porque se tem uma atração muito forte em relação àqueles átomos. Então, tensão superficial tem a ver com isso. Então, não é a tensão superficial da água. E polaridade também não tem nada a ver. Polaridade tem que lembrar, tem a ver com a solubilidade, não é isso? Estou certo ou estou errado? Não é isso? Muito bem, tem a ver com a solubilidade, beleza? Então, só sobrou comportamento anormal, que é o comportamento anômalo. Sim, gente. Miguel falou aí. Porque, vamos lá, a água até 4 graus Celsius, ela vai funcionar, ela vai, na verdade, se comportar de uma maneira normal mesmo, como qualquer fluido. Só que, se liga, tá? Veja, quando a água ela chega em 4 graus, baixa para mais 4 graus, menos de 4 graus, aí o que vai acontecer? Ela muda o comportamento, ela tem o que a gente chama de comportamento anômalo. Ou seja, essa água, ela ao invés dela diminuir o volume, porque, gente, lembra, se tu diminui a temperatura, tu tá fazendo com que aquelas moléculas, elas se juntem, não é isso, gente? Elas fiquem cada vez mais próximas porque tu diminui a energia dela. Então, diminuindo a energia, a vibração ela cessa, ela diminui. Essa vibração diminuindo, Amanda, essas moléculas ficam mais próximas umas das outras. Essa é a ideia. Mas a água ela é diferentona. Ela expande, ou seja, ela aumenta o volume. Vamos lá, se ela aumenta o volume, o que é que acontece com a densidade? Qual é a fórmula de densidade que a gente viu em solução? Massa sobre volume. Muito bem. Então, se tu aumenta o volume da água, o que é que acontece com a densidade? Diminui, muito bem. Diminui. Por isso que não pode colocar recipiente de vidro dentro do congelador, porque se tu bota dentro do congelador, ela explode, ela estoura. Entendeu? Entendestes? Aí é isso, é inversamente proporcional, tá? A massa de água não vai mudar, o que muda é o volume que aumenta. Então a densidade, ela cai, tá? É por isso que o gelo boia, né? Gelo boia. Porque fica com a densidade um pouquinho menor, tá? Feitosa, eu vou revisar, assim, essa parada aí das ligações, tá? Fica tranquila em relação a isso. As forças, né, intermoleculares, né? A gente vai ter as ligações quando a gente estiver falando sobre os átomos e as forças intermoleculares quando estivermos falando de moléculas, beleza? Aí, bora logo passar aqui para a próxima, depois dessa eu já reviso com vocês. Feitosa, aproveitando que tu tá aí já, lê essa questão pra gente, por favor. Em regiões de clima temperado durante o inverno, é comum que os lagos e rios congelem apenas na superfície, formando uma camada de gelo que flutua. Esse fenômeno é vital, pois isola termicamente a água mais profunda, permitindo que a vida aquática, como peixes e plantas, sobreviva no estado líquido abaixo do gelo, onde a temperatura se mantém em torno de 4 graus. Qual a propriedade físico-química da água explica diretamente por que o gelo flutua e permite esse isolamento térmico. Muito bem. Esperar, viu? Jéssica, levei mó bronca. Cadê Jéssica? Olha, Jéssica, levei mó bronca disso, porque estourei uma jarra de mãe colocando no congelador. Ai, Jéssica, eu já fiz muito isso, viu? Já apanhei tanto. Jéssica levava tanto pau de mãe, acredita, tanto cacete, porque eu quebrava todas as garrafas de vidro e demorava a aprender, porque eu era uma pessoa que tinha uma dificuldade de aprendizagem que eu nunca vi na minha vida. Eu não aprendia, gente, eu botava, quando ia olhar, estavam todas as garrafas estouradas, explodidas. E parece que não aprende não, né, velho? É o cabo quando a criança é burra, viu? Deus me livre. Letra C, olha, Miguel, tu falou agora, porra. Isso mesmo, ó, tá vendo? A densidade d'água. Por que isso acontece? Porque a água tem um comportamento o quê? Anômalo. Anômalo, muito bem. Ela aumenta o volume, perfeito. Aí esse aumento de volume acontece a partir de aproximadamente quantos graus Celsius? 4. Muito bem. Perfeito, gente. Menos 4 não, Miguel. 4 graus mesmo, viu? 4 graus. É acima de 0 graus. É positivo, viu? Tranquilo? Bora aqui, para a próxima. Cadê? Amanda, lê essa aqui pra gente, Amanda.
A água é fundamental para a regulação climática do planeta e para a manutenção da temperatura corporal dos seres vivos. Cidades litorâneas, por exemplo, apresentam menor amplitude térmica, menor variação de temperatura entre o dia e a noite do que cidades do interior do continente. Da mesma forma, o corpo humano utiliza a evaporação do suor para se resfriar eficientemente. A característica da água responsável por essa grande capacidade de absorver e reter calor, resistindo a mudanças bruscas de temperatura, é Ixi. Pensa, viu, gente? Pensa. Miguel já chutou a resposta dele. Ó. alto calor específico. Pronto, bora esperar. Todo mundo concorda, sim ou não? Yes or not? Todo mundo vai de B, Bzinho de bola. Muito bem, perfeito, galera. Ó, perfeito, viu? Massa. Bora dar uma revisada como. Ai, meu Deus, como Feitosa pediu nas ligações. Gente, vamos falar primeiro de ligações químicas, levando em consideração as ligações atômicas, ou seja, ligação entre átomos, tá? Qual é o primeiro tipo de ligação que a gente fala? Que é a ligação mais famosa, é o tipo de ligação mais forte. Iônica. Muito bem, a iônica. A iônica é entre quais tipos mesmo de átomos? Metais e ametais. Muito bem, metal com a metal, ou seja, sempre vai ser, neste caso, uma pessoa ficando positiva e a outra negativa, né? Lembra, o primeiro cara que aparece é sempre o positivo, então ele sempre vai ser o metal, tá? E o ametal, ele sempre fica negativo. Por quê? Porque aqui tem uma pessoa que quer perder, tem uma pessoa que quer ganhar, tá? Qual é o segundo tipo? Covalente. A covalente é entre quais tipos de elementos? Ametal e ametal. Muito bem, ametal e ametal. E ainda pode ser hidrogênio e ametal. E ainda pode ser hidrogênio e hidrogênio, né? Tudo isso aí é covalente, viu? Essa porra toda. Beleza? Aqui agora não é mais, nota, aqui agora não é mais alguém querendo doar, alguém querendo ceder. Não. A palavra-chave para covalente é isso aqui, ó. Compartilhamento de elétrons. Tudo bem? Compartilhamento. E a última, Miguel já deu spoiler ali, que é a metálica. A metálica, óbvio, né? Metal com metal. E aqui a palavra-chave, quem lembra qual era? Nuvem de elétron. Muito bem. Isso aqui eu repeti 1 bilhão de vezes, não foi, gente? No começo do ano. Foi, Nuvem tanto que eu de não deixei nem elétrons. terminar de fazer a pergunta. Foi, tá vendo? Perfeito, velho. Aí, ó, aqui a gente tem, Feitozinha, quando a gente tá falando das ligações químicas no caráter, na questão relacionada ao átomo, perdão. Mas a gente também tem as forças intermoleculares, que agora já tá o próprio nome dizendo, né? Intermoleculares entre moléculas. Aí a gente tem a primeira aqui, que é a famosa dipolo induzido. Aí dipolo induzido eram entre moléculas que são o quê? Quem lembra? Não, como é o nome? Como é o Porque nome? nós temos dois Polares? tipos de moléculas. Muito bem, temos moléculas Apolares. polares e temos moléculas apolares. Quando é induzida é como, Amanda? É apolar, né? Não? Pronto, vamos botar aqui, ó. Apolares. Todo mundo concorda com a Amandinha? Muito bem, perfeito. A gente tem apolares, tá? Porque você induziu, ó, você induziu uma coisa, ela não foi natural, ela é induzida. Então é fraca, tem que ser entre duas moléculas que têm fraca atração, que são apolares. A gente tem também o famoso dipolo, só que é o dipolo permanente. O dipolo permanente é entre quais tipos?
As duas moléculas precisam ser o quê? Polares. Muito bem, porque elas agora precisam ter forte atração. Polares, ou seja, a dipolo induzida é mais fraca do que a dipolo permanente, viu? Se liga. É mais fraca. E a gente tem a terceira e última, que é a mais famosa, né? Que é a famosa ligação de hidrogênio. Claro, antes que a galera diga, e tem a outra também, que é a íon dipolo, mas isso nem é força intermolecular não, viu? Pronto, Amanda, diz aí, Amanda, a ligação de hidrogênio é entre o quê? Hidrogênio. Aí ele Nossa, tem que estar cercado pelo quê? H-FON. Muito bem, Pelo perfeito. FON. A FON, tá vendo? FON e FON, ou seja, o hidrogênio tem que estar entre flúor, oxigênio ou nitrogênio, para ser ligação de hidrogênio. Dessas forças intermoleculares é a mais forte, né? Só perde, óbvio, para íon dipolo. Mas, gente, íon dipolo não tem nada a ver com força intermolecular, não, tá? Ela é uma consequência, beleza? Aí o Enem nem tenta cobrar muito ela, cobra mais esses 3 tipos, ok? Aí, professor, tem que decorar isso? Tem, velho. Aí, inclusive, quem estudou comigo teve o ano todo para decorar, viu que eu passei questão que só molesta, não foi? Dos cachorros. Justamente para vocês aprenderem de verdade, viu? Bora pro próximo, olha, o foguete Saturn V, que levou o voo Apollo 11 ao espaço, era tão poderoso que equivalia a pilotar uma bomba nuclear. Pesando mais de 2,8 milhões de quilogramas e com 111 metros de altura, superava em 18 metros a Estátua da Liberdade. O foguete era capaz de gerar 34,5 milhões de newtons de empuxo no lançamento, sendo 1 newton a força necessária para proporcionar uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado a um objeto de 1 quilograma de massa. Devido ao calor que produzia, exigia uma zona de exclusão de 5 quilômetros ao redor da plataforma de lançamento. A distância era tal que os espectadores só escutaram seus motores funcionando 15 segundos depois. Na situação descrita, a informação física inadequada está relacionada ao quê? Ao peso do foguete, à definição de Newton, ao calor gerado no lançamento, ao impulso expresso em newtons ou ao tempo de escuta dos espectadores. Nota, ele quer saber qual a informação física inadequada, ou seja, qual das informações físicas passadas foi passada de forma errada. Por quê, Gabi? A letra A. Peso está em quilograma. E peso deveria estar em quê? Em Newton, que é uma força. Perfeito, muito bem. Primeira coisa que ele falou, definição de Newton. Ele disse que Newton era o que aqui? Sendo 1 newton a força necessária para proporcionar uma aceleração de 1 metro por segundo a um objeto de 1 quilograma de massa. Isso está certo dizer que 1 newton é isso? Newton é, nesse caso, a unidade de medida para representar quem? Para representar o quê? Newton representa o quê, gente? Força, né? Não força. Força, muito bem. Como é que eu calculo força, Amandinha? Massa vezes aceleração? Muito bem, massa vezes aceleração. Perfeito. No sistema internacional de medidas, a massa a gente representa em qual unidade? E a aceleração? Quilogramas. Quilograma. E a aceleração, Amanda? Metros por segundo ao quadrado. Não foi isso que ele disse, não? Que é a força necessária para proporcionar a aceleração de 1 metro por segundo a um objeto de 1 quilo. Sim, 1 quilograma, metros por segundo ao quadrado. Tá certo, pô, isso aqui. Newton é isso. A força é isso. Tá vendo? Então, perfeito. Beleza? A definição de Newton está correta como ele quer. A inadequada ele quer a errada. Então a letra B está errada por quê? Porque ela está certa tecnicamente. Já C, o calor gerado no lançamento. O calor, ele disse ali que
Ah, aqui, pronto, que ele gerou calor. Gente, um foguete, não vai eu. Não, é um foguete mesmo. Ele vai gerar calor no lançamento dele? Vai. Vai, né? Porque vai haver a queima de combustível. Queima de combustível, liberação de calor. Então, o calor gerado no lançamento, sim, tá certo. Então, tira, porque ele cai inadequada. Empuxo expresso em newtons. Tá certo representar empuxo em newtons? Ô, Fabrício, relembrar aí essa fórmula do empuxo? Massa, vamos lá. Empuxo é um tipo de força, né? É a força que normalmente está correlacionada ao quê? A Quem lembra? água. Puxa para Muito baixo. bem, algo. Isso, muito bem. Que são fluidos num geral, não é isso? E a gente vai ter o empuxo, pô, ó, empuxo. Aí quem lembra, empuxo dependia de algumas coisas, né? Era o empuxo. Lembra, se empuxo é força, força é massa vezes aceleração, correto? E aí a aceleração que a gente vai estar trabalhando é sempre a aceleração da gravidade, né? Só que a massa a gente consegue correlacionar com o quê? Não é com densidade, não. Densidade não era massa sobre volume. Deixando massa de um lado da igualdade, pô, como é que eu mando ali aquele volume para o outro lado? Hein? Multiplicando. Multiplicando. Então fica a massa sendo igual a densidade vezes o volume. Aí a força, tecnicamente, tem que ser isso aqui: densidade, volume, gravidade. A gente tinha alguma coisa em relação a esse empuxo, ali alguma. Assim, ele era uma força tecnicamente diferente. Não, né? Não deixa de ser força. Então, o empuxo também tem que ser isso: densidade vezes o volume vezes a gravidade. Ó, Amandinha. Aqui, ó. Isso é empuxo, matematicamente falando. Por quê? Porque a gente precisa lembrar, Amanda, que o empuxo é uma força que está acontecendo ali no fluido, né? Que é quando você coloca um corpo dentro de um fluido, aí esse corpo, ele vai exercer uma força sobre aquele fluido, não é isso? Você pega um corpo, joga dentro de um fluido, ele exerce força em um fluido, fazendo esse fluido se mover. Então, veja, quando o objeto ele exerce uma força sobre o fluido, de acordo com a terceira lei de Newton, o que é que o fluido vai fazer? Um objeto. Devolver. Aí isso aí a gente chama de quê, Jéssica? Par de forças o quê? Não é só para a Jéssica a pergunta, é para todo mundo que está aqui. O que é que a terceira lei de Newton diz, minha gente? Não é ação e reação, a terceira lei? Perfeito. Aí, a Amanda já respondeu, ação e reação. Ok? Primeira lei de Newton fala sobre o quê? Primeira lei de Newton. Inércia. Inércia, perfeito. Capacidade do corpo de manter seu movimento, de manter, né, seu estado de movimento retilíneo uniforme ou então parado. Fechou? Tá certo, né? Aí isso aqui não pode ser. Empuxo está expresso em Newton. Se empuxo é força, tem que estar em Newton. Tempo de escuta dos espectadores. Tá certo, pô. Sabe por quê, gente? A velocidade do som ela é de aproximadamente 340 metros por segundo, pô. Se ele está em um espaço que tem 5 quilômetros, como é que eu faço para calcular a velocidade? Qual é a fórmula da velocidade? Não tem aceleração, tá? O som não leva em consideração, não. Velocidade é o quê? Não é espaço sobre o tempo? Perfeito, Amanda, espaço sobre tempo. O som é aproximadamente 340. O espaço que essa pessoa, o espaço que o som ele percorreu foram de 5 quilômetros, que são quantos metros, Amanda? 5 quilômetros. 5 mais 3 é 5.000 metros. Isso, sobre ΔT, ó. Deixa ΔT em cima, o 340, ó. Ele passa dividindo, pô. Aí corto. Aí a gente vem aqui e faz 500 sobre 34. Gente, vocês vão me desculpar, eu vou fazer na calculadora, viu? 50, 500 sobre 34. Ai, não foi não, aqui não. Por que não foi? 500 sobre 34. Deixa eu ver quanto é que dá isso. Dá aproximadamente 14,7 segundos, ó. Ele disse que ele escutou 15 segundos depois. É isso.
Porque é aproximadamente 340. É um pouquinho mais que 340, tá? Um pouquinho menos, perdão, que 340. Aí, ó, perfeito, deu 14,7, é isso mesmo, então não está errado. É o peso, gente, porque o peso não é em quilogramas, não. Quilogramas é o quê? Quilogramas representa o quê? A massa. A massa, muito bem. E massa não é peso, peso é força, né? Então, peso tem que ser em newtons. Deu para entender isso, gente? Sim ou não? Sejam sinceros, por favor. Isso aqui é uma questão que claramente cairia. Não é nem, viu? Do jeito que está aqui, cairia, sem mudar absolutamente nada, viu? Questão que é bem confusa, mas a gente precisa saber porque é só teórica. Ó, a próxima aqui, olha. Ô, David, lê essa questão pra gente, David, por favor. Aí essa eu quero que vocês respondam quando o David terminar de ler, viu? Tira um pouquinho do zoom, porque eu tô no celular, por favor. Ficou melhor? Ficou, obrigado. Em uma tempestade, um observador vê o clarão de um relâmpago e segundos depois escuta o estrondo do trovão. Isso ocorre porque a luz cerca de 300 mil quilômetros por segundo é vista quase instantaneamente, enquanto o som a cerca de 340 metros por segundo no ar leva um tempo para percorrer a distância. A energia do raio aquece o ar a milhares de graus Celsius, causando a expansão abrupta que gera o trovão. O grande perigo para as pessoas é a alta corrente elétrica no raio, medida em volts, que pode causar sérios danos. No texto, a informação fisicamente inadequada está relacionada ao. Show, gol. Um minutinho para responder. Por quê? Feitosa fez hoje. Porque eu fui ler de novo. Aí, quando chego na parte para a alta corrente elétrica do raio medida em volts. Aí minha cabeça, oxi, como assim? E a gente resolve tanta questão que a gente fica até acostumado, né? De ler o negócio certo. Aí quando vê o negócio errado, a gente, oxi, que é isso? Muito bem, gente, é isso mesmo, tá? É a unidade de medida de corrente elétrica que não é volt. Aí, ó, David falou perfeitamente, é amperes, tá? Próxima questão, vamos lá, ó. Eu vou ler essa daqui, viu? Ó. Uma possível solução para o conforto térmico é a chamada manta aluminizada. Gente, isso é excelente, inclusive, viu? Quem tiver condições, peça para os países colocarem em casa. Dá uma diferença enorme de temperatura. Composta por uma fina camada de polietileno de alta densidade, sobreposta por um filme de alumínio com alta resistência aos raios UV. Esse material pode ser aplicado em telhas e coberturas em geral, além de marquises e canaletas. Quando usada acima do telhado, ela atua como uma espécie de espelho para os raios solares. E quando usada debaixo do telhado, apesar de não possuir o benefício de reflectância, sua vida útil aumenta, uma vez que não estará exposta a temporais e ventos. A manta descrita, ela é útil para o conforto térmico porque minimiza a transmissão de calor por que tipo? Convecção, propagação, convecção, condução, qual é? Bora lá. Convecção, que tipo de calor é essa? Que tipo de calor é esse? Convecção envolve o quê? Envolve massas de ar, né? Fluido. Perfeito, fluidos, massas de ar, muito bem. Exemplo de coisa que a gente utiliza, não que nós utilizamos, mas que assim, que
parte da população brasileira, principalmente, utiliza no seu dia a dia? Que utiliza convecção. Condicionado. Perfeito, muito bem. O ar-condicionado. Ou, como diziam meus alunos de Glória, aquela caixa de vento. Ar-condicionado. A caixa de vento, a famosa caixa. Eles diziam assim, que era a caixa de vento, era a caixa que soprava. Então, ar-condicionado é fluido. Tem fluido aqui? Na foto? Não, velho. Tem não. Então, pode. E outra coisa, propagação é um tipo de transmissão de calor? Propagação, não, né? Aí, convecção, sim. Agora, condução. Condução é que diabos? Condução. É sólido. É sólido, muito bem. Perfeito. Então, tecnicamente, tem contato, não é isso, gente? Tem contato. Agora, ó, aqui a gente já removeria, na verdade, pela questão da convecção. Tira todas que tem convecção, né? Porque não tem ar aqui. Agora, vamos lá. Entre propagação, agora ficou aqui, condução e condução e radiação. Propagação é um tipo de troca de calor? Não. Não, pode remover. Aí só sobrou a letra E, condução e radiação. Perfeito. Radiação é o que mesmo? Essa É do troca. sol. O sol, muito bem. É o que acontece. Realmente, a luz bate, ela volta, pô. Se ligou? Ela volta. E condução também, né? Por quê? Porque como ela está refletindo, não vai ficar calor lá, automaticamente não vai ser passado tanto calor para as telhas, por exemplo. Certo? Letra E. Ó. Qual dessas trocas de calor é a única que acontece no vácuo? Radiação. Perfeito. Agora eu Qual tenho é uma dela? pergunta. Diga, faça. Qual a diferença de radiação e irradiação? Não é Ou a não mesma tem? Não coisa. tem, né? Não, tem não, é a mesma coisa, viu? Radiação e irradiação. Mesma coisa. Beleza? Agora, qual delas necessita de contato direto? Condução. Condução. Perfeito, muito bem, condução. Bora para a próxima aqui agora. Ó, Juliana, tu tá com o microfone, Ju? Ju saiu e entrou de novo. Cadê Juzinha? Tô, já Lê acabei. essa Você aqui deu pra... sorte, eu tava o tempo todo Não. sem microfone, agora que eu tô. Por isso que eu tinha Ai, saído da aula. Foi uma confusão pra me voltar pra essa aula, viu? vencemos, Ave vencemos. Maria. Ei, meu Mas fone de ouvido conseguimos. também, Juzinha, fica meio ruim quando eu conecto nele, Pois é, sabia? e eu não tava em casa, aí eu tava precisando do fone, mas agora eu cheguei. Posso falar agora. Ai, amém, Jus. Juzinho, o meu fone também, porque meu fone tem aquela tecnologia que conecta a vários dispositivos. Aí, de vez em quando, ele está conectado no meu computador, aí do nada ele para e conecta no celular sozinho. Às vezes para e conecta no meu relógio, sozinho. Aí fica nessa troca. Aí eu fico arrancando os Ave, é cabelos. horrível, o meu descarregou. Aí, do nada, Ai, a aula oh, meu ficou Deus, bem Juzinho, lê essa altão, aqui no meio pra de todo gente, mundo Juzinha. a aula. Vou ler. Durante o inverno, pássaros costumam eriçar suas pernas e pessoas utilizam casacos grossos de lã ou jaquetas com enchimento, como puffer jacket. Em ambos os casos, o volume do isolante aumenta significativamente. A eficiência dessa estratégia não está no material em si, mas no fato de que ele aprisiona uma grande quantidade de ar em pequenas bolsas ou entre as fibras. A principal vantagem de aprisionar o ar dessa forma para manter o corpo aquecido é que essa técnica minimiza a perda de calor por... Muito bem. Pensem e respondam, viu? Por favor. Só pode ser D, né? Mas eu sei lá, eu achei essa questão meio esquisita, hein? Vamos ver. Ó, a galera tá todinha em ND também, Amanda. Eu lembrei de uma aula sua que você já falou, Fabrício, que deu o exemplo do lençol, que o que rete o calor não é
o lençol em si, mas sim o ar dentro que bloqueia a saída do calor do corpo. Perfeito. David, Por isso que, tipo assim, a estratégia é você botar um casaco antes de você sentir frio. isso Já parou mesmo. pra pensar nisso? Porque Tipo o que assim, eu produz o sei que eu vou calor, sentir frio, então eu já vou botar pra esse calor que eu tô agora se manter. porque Perfeito. Fabrício falou que o que produz o calor não é o ar que está preso no lençol, nem o lençol em si, mas sim o nosso corpo, e o lençol retém o ar e Que ele não sai o bloqueia, né? calor. É, Isso, Eu porque o ar, essa ele é um questão. bom ou um mau condutor de calor? O ar, como ele é ele, um bom condutor, ele é o quê? um bom condutor. Se ele fosse bom condutor, o ar sairia ou ele ficaria lá dentro? Veja, ele deixa o ar sair, Não. então ele vai ser um mau condutor. Ah, sim, Não é é isso? verdade. Perfeito, olha, David lembrou. Eu Eu botei tô essa aqui. acostumada a ver a questão do frio saindo, entendeu? Aí, Uhum. Mas é isso mesmo, a principal vantagem de aprisionar o ar dessa forma para manter o corpo aquecido é que essa técnica minimiza a perda de quê? Aí, ó, por convecção, né? Isso, ó. Por quê? Porque se o ar ele tá parado, ele não vai circular, né? Isso, gente. O ar fica paradinho, ele não circula. Ou seja, as correntes de ar não vão transferir calor. Por quê? Porque a gente sabe que o ar ele tem uma baixa condutividade. Então, ou seja, não conduz calor e nem eletricidade, né, gente? Com facilidade. Vocês estão quentes, velho, quentes. Bora partir para uma de química, mais de cálculo. Eu trouxe uma de cálculo aqui, ó. Eu trouxe várias de cálculo. Para ele aprender legal, ó. Qual café tem mais cafeína? Coado ou expresso? Não sei, mas o coado ganha de lavagem, né, gente? Todo mundo concorda, né, gente? Que café passado é melhor do que café feito nessas máquinas, né? Quem não concordar pode sair da aula, tá? Inclusive. Não tem como. Ah, mas eu tenho uma cafeteira da Nespresso que é, sabe, tipo, muito chique. Tá, mas não ganha, cara, daquele passado, naquele pano que já passou 1 trilhão de café. David, não tomo por conta. David, uma vez eu achei que eu tivesse gastrite, acredita? Mas a minha era ansiedade. Mas eu tenho, David, infelizmente, aí como é que eu vou dizer? Uma predisposição para desenvolver gastrite por conta de questões emocionais, sabia? Estresse. É horrível, David. David, quando eu tomava café, parecia que eu tinha tomado, sei lá, velho, 1 litro de soda cáustica, de tanta dor que eu sentia estomacal. Mas pior que eu tenho desde criança. Eu já fiz endoscopia e tudo. David, que horrível. Nossa, meus pêsames, David. Aí tem que viver só a base de leite e magnésia, né? Tu não é nem leite e magnésia, tu é aquele outro, como é o nome? Oprazolam, né? A base é Oprazolam. Já tomou, David? Oprazolam? Eu tomei muito omeprazol. Omeprazol, perdão. Oprazolam. Omeprazol. É, Eu isso. perdi as Oprazolam é... contas de quanto omeprazol eu já tomei. Muito na infância, principalmente. Meu Deus, David. Todo mundo às vezes fala, não, compra esse que é bom. Porque Oprazolam, na verdade, ele é ansiolítico. É porque, gente, as únicas medicações que eu sei são ansiolíticas, tá? É antidepressivo. O resto eu não sei. Meu filho, tem que ser na meia, Amanda. Nossa, sim, porque aí fica gostoso. Ó, sim, terminando, que eu perco o foco rápido. Ó. Ele diz assim, ó, se você fosse pensar rápido sobre isso, provavelmente diria que o expresso é uma bomba de cafeína, certo? Mas, ó, não é. O café coado, ele tem mais cafeína do que o expresso. Por isso que é mais gostoso. Por isso que é mais cheiroso. Uma vez que a cafeína ela se dissipa melhor em contato com a água. Assim, pelo fato de o expresso ser mais concentrado e conter menos água, ele tem menos cafeína do que o coado. Enquanto em uma porção do expresso tradicional, a quantidade de cafeína pode chegar a 200 miligramas, o café coado tem cerca de 300 miligramas. Por isso, quando eu tomo, Amanda, o café passadinho no pano, eu fico todo me tremendo. Eu me tremo, Amanda, todinho, Amanda, igual vara verde. David, eu não consigo ficar em pé que eu caio, tu acredita? Mas é uma sensação tão gostosa que eu perco minhas forças.
O coração, Amanda, parece que vai sair pela boca, tu acredita? E ao banheiro de 5 em 5 minutos. Por Deus. Ave Maria, me deixa fraquinho, fraquinho, acredita? Fraquinho, tanto desidratado porque ele é laxante, quanto o sistema nervoso fica, sabe? Nossa, sério. É só o simpático, é luta e fuga. A qualquer momento eu fico pensando dentro que vai vir alguém me matar. Acredita? Nossa, chega, eu estudo bem, É trabalho uma bem. droga, né? É uma droga. Aí quando não toma, Amanda, me dá tontura e mal-estar. Eu tenho logo a enxaqueca, como quando eu não tomo. Também. Você tá me chamando de drogada, Amanda? Somos, com Ah, certeza. então, entendeu? Nossa, mas é gostoso. Outra que é drogada também aqui é a Gabriele. Gabi e Jéssica. Nossa, tomam um café desgramado. E a Gabriele, filha de uma mãe, menino. Oi, no bote não. Se você tiver seus cafés, esconda de Gabi, porque ela toma todinho. Café de Guti. Meu filho, ela almoça tomando café, pô. Não é possível. Mas eu era assim, viu? Nossa senhora, quem me conheceu em 2023 sabe. Eu ministrava aula tomando café, quem lembra? Era uma delícia, inclusive. Eu trabalhava em um cursinho daqui de Paulo Afonso, às vezes eu levava café, tá? E ficava tomando. Nossa, porque o bicho é bom, viu? Eu também, Juliano, não começo meu dia, não, infelizmente. Mas isso é vício, tá, Juliano? É vício. E aí, Gabi sabe, eu só vivia ligado no 220, até hoje, na verdade. Mas eu diminuí mais, porque a médica mandou e a psicóloga também recomendou, né? Ó, a Amanda disse, eu também até senti a sensação de dormir sem cafeína, mas agora só tomar até, Amanda, é ruim, né? Quando tem cafeína nos couro. Menino do céu, Amanda, eu acordava 2 da manhã, não dormia mais, pô. Uma inquietação infernal. Oxe, o Hoje, mas sono é outro. eu só tomo até umas 2, 3 horas também. Deus é mais tomar de noite. Eu não aguento, Oxe, não. Eu se só não, tomo minha de filha. manhã. Eu amo tomar café, mas só de manhã. Muito bem. Mesmo que você ache que não interfere, mas interfere muito, pô. Muito. Demais, meu Deus do céu. Tu não relaxa não com cafeína, não, pô. Relaxa não. E eu ainda que sou extremamente... Gente, eu sou sensível de um jeito que vocês não estão entendendo. Oxe, meu Deus do céu, velho. Pois é, Jéssica. Mas diga que se ligue, viu? Café para pressão arterial é horrível também. Bora terminar, né? Observe a estrutura da cafeína representada a seguir. Deixa eu marcar logo essa informação, ó, que o café expresso tradicional tem 200 miligramas de cafeína e o coado tem 300 miligramas. Aqui a gente tem, ó, a fórmula, a estrutura, né? A fórmula estrutural. Aí ele diz aqui, o número de moléculas de cafeína presentes em uma porção de café expresso tradicional é de aproximadamente quanto? Não, porque, minha filha, Jéssica, eu tenho hora que eu perco o foco, que eu nunca vi, não, em toda a minha vida. Eu, às vezes, me preocupo, viu, com minha saúde mental, porque, menino, é uma... Não, tem hora que eu perco, eu tô fazendo um negócio do nada, eu tô fazendo outra, Deus me livre, tem que focar, viu? Eu tenho muito problema com foco. Gente, ele quer saber o número de moléculas. O número de moléculas tem que saber o negócio chamado de número de Avogadro. Quem lembra qual era o valor do número de Avogadro? 6 vezes 6 vezes 10. 10 elevado a 23. Muito bem, perfeito, a 23. Ó, já decoraram, perfeito. Aí ele quer saber quantas moléculas tem em uma porção de café expresso tradicional. Uma porção tem isso aqui, ó. Tá vendo? 300 miligramas. Mas, não, desculpa, perdão, porque aqui é o coado. É Tá 200. É 200, porque ele quer saber o expresso, né? Café expresso, muito bem. Inclusive, depois ouçam a música Café, de Stefano Mota. É bem antiga, tá? Mas essa música é linda. Enfim, tem aqui, ó, 6 vezes 10 a 23. A gente quer saber, tipo, quantas moléculas tem nessa quantidade de cafeína. Para isso, eu vou precisar saber quanto que eu tenho em 1 mol, né? Porque lembra, gente, 1 mol de qualquer substância tem quantas moléculas? 1 mol de qualquer substância. 6 vezes 10 elevado a 23. Muito bem, perfeito, ó, que é o número de Avogadro. Aqui, ó. Aí eu preciso saber assim, beleza, 1 mol tem isso. Mas 1 mol tem quantas gramas? Aí é isso que eu quero saber. Aí tem que pegar a cafeína aqui, ó, e determinar quantas gramas que ela tem. Aí percebam, a cafeína tem nitrogênio. Qual é o outro elemento que ela tem?
que são 3 nitrogênios. Carbono, Tem carbono, tem quantos carbonos? arruma. Bora contar? Ai, meu Deus, cadê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, 8 carbonos. Certo? Ou tô errado? Deixa eu dar um zoom. Tá certo, né, isso aqui? Aí, se eu contei errado, nossa, eu vou matar vocês, sério, viu? Aí depois eu tenho, ó, quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. 1, 2, muito bem. 2. E hidrogênios? 3, 6 9. Não, e vai 9. ter mais. Tem... É, Gilzinha? Não, porque todos Peraí, os deixa eu ver. carbonos estão completos, não estão? Já tá completo. É 1, 2, porque 3, tem Ah, ligações é, duplas. isso mesmo. isso. Perfeito. Aí vamos lá para a gente poder saber o quantas gramas tem um mol de cafeína. Então, veja, foi o que eu fiz. Lembrei da constante de Avogadro, que inclusive, gente, não precisa lembrar não, que o Enem passa, viu? O Enem passa a constante de Avogadro. Ok? Nossa só. Não, passava, né? Eu não posso nem garantir que vai passar, porque do jeito que ele tá, eu nem sei se vai passar. Daqui um dia não vai. Daqui uns dias o Enem não vai estar passando nem a massa molar, vocês vão ver. O cara tem que chegar lá com a massa molar, Vai né? virar vestibular, filho. Vai, e ainda vai ser pior, Amanda, porque vai virar vestibular sem ter apresentar a tabela periódica, porque se pelo menos apresentasse. Depois dessa crônica, eu não duvido mais de nada esse ano. É, não é, Josinha? A gente duvida, mas então é melhor nem, né? Enfim, né? Enfim, não vou nem falar nada. Aí vamos lá, para a gente saber, né? Então, em termos de massa, vamos lá. Tem 3 nitrogênios. Cada nitrogênio tem quanto de massa? Nitrogênio é 14. Então o fica 14 vezes 3, né? Ó. hidrogênio. Mas são 8 carbonos. Cada carbono tem quanto de massa? 12. 12. Então, 8 vezes 12. Tem 2 oxigênios, cada um 16, e tem 9 hidrogênios, então é 9, porque cada um vale 1. Vai ficar, façam aí, 14 vezes 3, 8 vezes 12 e 2 vezes 16. Quatorze vezes 3, deu quanto? Fazendo mentalmente. 40 aí? Deu 42. 42 Muito bem. 8 vezes 12. dá 176, né? 80. 80 mais. Não, dá 96, não? 96, é verdade. Não é isso? 2 vezes 16. 32. Pronto, agora vamos somar aqui, ó. Tum, 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 tum. Somem tudo isso para ver quanto é que dá. Eu somaria assim, ó, esses dois primeiros, porque daria 74. 74 eu somaria com 96, porque daria 10, né, ó? Daria 170. Aí 170 com Mais 9, com os 9, 179. então significa que 1 mol, se liga, viu? 1 mol de cafeína tem 179 gramas. Então, 179 gramas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ó, moléculas. Aí ele quer saber quanto que tem aqui, numa dose de café expresso, que é 200, mas cuidado, não é 200 gramas, são 200 miligramas. 200 miligramas são quantas gramas? São 1000. 2.000. Não, Não. 20.000. Eita! Não, Não é gente. 1000, não? 200 miligramas são quantas gramas? Ah, não, é 1000. 0,2. Isso, muito Ah, bem, ó. oxe. Gilzinha. 0,2. Aí eu vou ter X, tá vendo? Mili, gente, lembra? Mili divide por 1000, tá? Divide por 1000. Aí meio pelos Ah, extremos, é ó. porque a Giovana já foi mais. Ela já calculou logo. Eu tava pensando ainda no. Ah, tá. Aí 0,2 vezes 6 vezes 10 a 23. Lembrando, quando o Enem for passar para vocês essa constante de Avogadro, ele vai passar para vocês que é aproximadamente 6,02, viu? Então sempre utilizem o valor cheio, tá? 6,02, porque é o que vai dar sempre mais aproximado. Aqui não precisa não, porque ele não passou. Mas quando passar, sempre que passa 6,02. Aí aqui agora são vocês que vão fazer, vão me dizer a resposta final, tá? Eu já quero o valor do X, eu não quero o valor de multiplicação, eu quero o valor do X. E já vão marcar aqui qual vai ser a opção correta ali. Combinado?
Uhum. Uhum. Mas sendo tu escolher. Gabriele. E aí, gente, deu quanto de multiplicação e divisão final? Vou dar um desconto, porque essa aí realmente é grande. Ah, só vamos ter conseguido fazer 15, ó. Ai, que droguinha. Química sempre estragando tudo, né? Não, pare com isso. É a melhorzinha que tem. Não, até que eu simpatizei com ela mais depois das suas aulas. Mas não tenho esse amor todo, não. Mas tá boa, viu, Amanda, em química tu, sabe, porra? Eu já ia dizer, tá ótima. Eu melhorei bastante, mas eu não sou fã, não, viu, desse negócio. Principalmente, o negócio, quando chega o cálculo, estraga tudo pra mim. Eu, hein? É a fisicoquímica, né? A fisicoquímica que a galera realmente não ama muito, É. não. É a parte que eu mais Não, eu gosto. odeio. Não é nem que eu não gosto, é que eu odeio mesmo. É um negócio que eu estudo na raiva. Você é do cálculo, né, bichão? Aí, Ô, velho. Eu não gosto muito dessa química muito teórica. A química é teórica demais. pois é a que eu gosto. Eu gosto tudo na teoria, entendeu? Às vezes, não, Amandinha, nossa, Amandinha, eu fico. Eu peno um pouquinho até para ministrar aula, viu? Eu peno um pouquinho. Não vou negar, não. Eu acho bem chatinha. Agora essa aqui. Sim, e deu quanto aqui, velho? Acho que é A. Bora ver. Quanto é que dá 0,2 vezes 6, velho? O dobro de 0. Oh, desculpa. 0,2 vezes 6 dá quanto? 1,2. Vezes 10 a 23. Tudo isso vai ser dividido por 179. Aí vamos lá, se liga. Tem como dividir 1,2 por 179? Tem, mas fica muito grande, mas fica muito pequeno. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, transformar esse 1,2 em 1.200, por exemplo. Transformando em 1.200, fica 1.200 vezes 10 elevado a quanto ali? Vamos ver se a galera tá sabendo mexer com base 10. A 20, muito bem. Aí tudo isso dividido por 179. Aí eu vou fazer o quê? Bicho, ele quer aproximadamente, ele não quer o valor exato. Ele quer o valor aproximado, entendeu? Então vamos lá, ó. 1.200 sobre 179. Eu vou fazer a tabuada de 179 rapidinho aqui, ó. 179 vezes, que se eu quiser, inclusive, Amanda, sabe o que eu posso fazer ainda? Se eu quiser, eu posso transformar esse 179 em 180. Aí se liga, como eu aumentei o denominador, o valor original vai estar mais, desculpa, o valor que eu vou encontrar, ele vai estar mais baixo que o original ou mais alto? Mais baixo. Mais baixo, tá vendo? Mas eu posso fazer isso, ó. Aí eu vou fazer assim, ó, corto 0 com 0, fica 120 sobre 18. Tá vendo que ficou mais fácil? Aí eu posso simplificar por 3. 3 em cima, 3 embaixo. Por quê? 120 por 3 dá 40. 18 por 3 dá 6. Divide por 2 de novo. Fica 20 sobre 3. Aí bora fazer 20 sobre 3. 20 dividido para 3 dá quanto? 6, alguma coisa. Muito bem. Porque dá 18. Ó, aí sobra 2, vírgula de novo. Ou seja,
Vai dar aproximadamente 6, alguns quebradinhos, vezes 10 elevado à 20ª potência. Onde é que eu tenho alguma coisa que é um 6 na frente e um 10 elevado à 20ª potência? Que eu nem precisei fazer não, pô, ali não, tá vendo? O cálculo em si. Eu não precisei fazer, porque ele quer um valor aproximado, pô. Senão eu perco muito tempo fazendo. Vocês entenderam isso? É letra B. Todo mundo entendeu isso, como foi que o prof fez isso aqui. Porque se a gente for ficar fazendo esse monte de cálculo, velho, na hora, pô, tu fica muito cansado. Tipo, quer deixar para fazer o cálculo? Beleza. Deixa para fazer no final, aí tu terminou a prova toda, aí você confere. Se não, confia na divisão, viu? A divisão aproximada. Então, dá aproximadamente 6,21 vezes 10 a 20. Pode fazer na calculadora que vai dar exatamente isso. Ok? Galera, vocês estão liberados. Não vai dar tempo, infelizmente, de fazer a outra. Eu tinha trazido uma, que era até para botar... Eita, eu tinha esquecido de botar a estrutura do paracetamol. Mas vocês já estão liberados, viu, meninos e meninas? E amanhã, de 9 horas da manhã, tá? Eu mando para vocês direitinho um link. Beleza? Beijo, então liberados. Tchau, tchau. Fabrício, Oi, meu querido. acho que você esqueceu de me responder no privado.